que foi o meu segundo livro, mas o meu primeiro livro por uma editora, o meu primeiro livro, na verdade, que é pré-Titãs, de 81, antes até do começo dos Titãs. Era um álbum com os poemas soltos dentro, todos com uma versão caligráfica. Na época, eu tenho até hoje uma paixão por caligrafia. Fiz, uns 2 anos atrás, uma exposição só de caligrafias, é um assunto que me interessa e tal. Mas esse primeiro livro era todo caligráfico. E eu tentava fazer com o traço manual das palavras um equivalente do que seria os recursos intuitivos da voz. Era como se tivesse uma entonação gráfica a ser trabalhada. Então, a curvatura, a espessura do traço, a maior velocidade, o ângulo, a composição, a disposição das palavras, né? Tudo isso acentuadamente podia sugerir sentidos que iam para além do que o verbal já estava dizendo. Assim como na fala a gente pode expressar várias coisas através de gestos, de entonação de voz, de inflexão, e isso, de certa forma, mais radicalmente é levado para a canção, onde a gente cristaliza uma certa entonação para que ela seja memorizável, né, pelas pessoas, e para que ela carregue, né, condense a emoção. Enfim, faço essas coisas, existem essas exceções, né, a diferenciação de linguagens, mas são universos diferentes, e acho importante ter a consciência de cada meio em que eu produzo. Agora, as preocupações, vamos dizer assim, formais, são muito parecidas, seja ao fazer uma canção, seja ao fazer um poema. Eu prezo muito a concisão, a clareza, a capacidade de síntese, a interação de forma e conteúdo. Acho que a poesia é o lugar onde a forma ganha significado, né? É como se as palavras, no estado delas de dicionário, vamos dizer assim, fossem uma intermediação entre nós e o mundo, né? Elas estariam impedindo, não impedindo, mas intermediando nosso contato direto com as coisas. Então, entre eu e a mesa tem a palavra mesa, e isso faz com que a gente tenha um recorte cultural da realidade, né? E na poesia, de certa forma, ela perde essa ação de afastamento da realidade sensível, e passa a ser a palavra em si. Ela deixa de dizer as coisas para ser em si uma coisa. Ela se coisifica, vamos dizer assim. E aí ela passa a ser, sim, uma via de acesso mais direto à experiência. Ela, sendo uma realidade, ela passa a ser uma possibilidade de trazer o contato da gente diretamente com a realidade. Ela apresenta uma situação mais do que ela substitui uma situação. Ela possibilita, né, dessa forma, uma alteração dos sentidos e da consciência das pessoas. Isso acho que é uma das motivações, vamos dizer assim, do meu trabalho. Então, essas são as coisas que eu prezo. Eu, na verdade, também tenho algo em comum em tudo que eu faço, que é o fato de trabalhar muito com rascunhos. Eu acho que o corpo a corpo com a linguagem é muito importante. Eu nunca acredito em nada do que eu escrevi assim de cara. Eu acho que sempre tem que ter um segundo olhar, que retrabalhe aquilo que foi escrito, que remonte, que escolha a palavra mais adequada, que jogue fora o que está sobrando, que vá depurando, vamos dizer assim. E esse trabalho desse corpo a corpo com a linguagem, muitas vezes eu parto de uma ideia que eu começo a produzir, e o próprio processo de feitura me leva a uma outra ideia imprevista, que acaba sendo muito mais interessante do que aquela de onde eu parti, e que se ergue e acaba tomando conta do poema, da canção, enfim. Então eu trabalho muito com rascunhos. Nesse sentido também o computador foi um meio muito adequado, porque o próprio copy-paste, né, já é um procedimento de colagem e de edição
que eu, na verdade, já fazia isso com vários pedaços de papéis e rabiscando e riscando em cima e tal. Hoje em dia você pode fazer isso mais facilmente. Acho que também o próprio espírito de colagem é uma herança da modernidade, né, e que os meios tecnológicos propiciam essa coisa da linguagem mais fragmentária, da associação analógica das ideias. Tudo isso, o espírito da colagem, vamos dizer assim, é uma herança da modernidade que está muito presente, né, na sensibilidade que a gente convive hoje em dia. Então, esse processo de rascunho, isso acontece também, na verdade, com a música. Eu, quando vou compor uma música, eu nunca faço de cara uma melodia. Eu sempre fico experimentando caminhos intuitivos, onde aquilo pode me levar. Também nunca tenho um processo assim de fazer a letra, depois fazer a música. Às vezes faço junto, às vezes uma melodia traz a letra. Às vezes é uma parceria, eu posso musicar o poema de alguém, eu posso pôr letra na melodia de alguém. Tenho muitos parceiros, isso acaba sendo para mim um exercício estimulante, porque gosto de compor em parceria, porque aquilo é um exercício de adequação à linguagem de outra pessoa, e aquilo faz com que eu produza coisas que eu sozinho não faria, enfim. Mas existe esse exercício de ficar experimentando antes de chegar numa solução satisfatória para mim mesmo, ou a mais expressiva, ou a que mais traduz, né, a letra que está sendo cantada. Eu acho que na música essa questão da adequação é uma questão muito importante. Você pode ter um poema maravilhoso, mas se for musicado inadequadamente, aquilo vai se tornar uma canção fraca. E você pode ter um texto banal que se torna uma canção deslumbrante. Quer dizer, depende muito da maneira como você está dividindo as palavras e entoando. Isso não impede que uma letra de música, claro, possa ser lida como um poema e ela se sustentar também sem a música, por ter características poéticas que mantenham o interesse. Mas é uma linguagem diferente, é uma outra via de percepção, né? Gosto de trabalhar com rascunhos também, com várias versões, vamos dizer assim, mais do que rascunhos, comparativamente, ir trabalhando vários caminhos até chegar em um que resolva, né, aquela equação. Isso também nas artes visuais, eu gosto de trabalhar várias versões, imprimir, comparar, voltar a elas e mudar a cor, o tipo, a disposição, enfim, eu vou chegando no resultado muito nesse corpo a corpo material com a linguagem. Isso para qualquer produção. E acho que essa consciência de linguagem acaba sendo muito importante para o resultado do que eu faço. Acho que não chegaria a esse resultado assim de repente. De certa forma, bom, é isso. O que mais eu poderia dizer? Eu acho que a minha poesia tem influências, eu costumo dizer assim, tem influências de três fontes, né? Uma mais construtivista, mais ligada à tradição dos poetas concretos, ou do João Cabral de Melo Neto, que são poetas que pensam formalmente uma estrutura muito concisa e trabalhada e tudo isso. Tem uma outra vertente que eu acho que também convive com esse desejo construtivista de linguagem, que é a vertente mais lírica, vamos dizer assim, mais associada, na verdade, à tradição da canção popular brasileira, que tem autores sofisticadíssimos, né, desde o samba dos anos 20 até hoje, né, desde Noel, Lupicínio, Lamartine, Ismael Silva, passando, né, pela Bossa Nova com Vinícius de Moraes. Aliás, o Vinícius,
que se tornou nome de uma sorveteria, é isso? Maravilha. O Vinícius é de sorvete. O Vinícius é um exemplo típico, né, do poeta que faz